Bom dia. Bom, os integrantes do meu grupo sou eu, Gabriela, Thalita e a Vanessa. E a gente vai falar sobre a indústria de celulose e papel no meio ambiente. A gente vai falar sobre o histórico, a legislação e o passivo ambiental. E eu vou começar falando sobre o histórico. Bom, a origem do processo de fabricação de celulose e papel. A fabricação do papel é uma das práticas mais antigas desenvolvidas pela humanidade e é hoje uma das indústrias tecnológicas mais desenvolvidas do mundo. Apesar de todos os meios utilizados hoje em dia, que poderiam, de certa forma, acabarem substituindo o papel, ele ainda é o principal meio utilizado para a transmissão de informações escritas ou impressas, assim como para a materialização de livros e jornais. E sua origem, ela se deu através da necessidade constante de uma superfície para registro de ideias, cálculos e etc. E, além disso, era necessária uma superfície que pudesse ser transportada. Bom, o papel ele foi oficialmente fabricado pela primeira vez na China, no ano de 105, pelo Ceylan, que fragmentou cascas de amoreira, pedaços de bambu, cânhamo, roupas usadas e cal para ajudar no desfibramento. Ele colocou tudo isso em uma tina d'água e formou isso que ele utilizou como papel, né? E a ideia do Ceylan, da desintegração de fibras de vegetais por fracionamento, e em seguida a formação da folha e posteriormente o deságue seguindo do aquecimento para secagem, essa ideia ela continua válida até hoje e é um dos métodos utilizados ainda na fabricação do papel. Então, com a expansão muçulmana, a manufatura do papel chega à Europa pela Península Ibérica e começa assim, né, essa expansão. Aí, em 1094, a primeira fábrica de papel enxativa na Espanha foi criada e depois seguiu a expansão mesmo, né, pela Itália, França, Alemanha e Inglaterra. Antes da descoberta do Ceylan, eram utilizados outros tipos de técnicas para a fabricação de superfícies parecidas com papel, como, por exemplo, o pergaminho, que era fabricado através de peles de animais ovinos, caprinos, mas a sua utilização não durou por muito tempo, porque era inviável devido ao seu alto custo. E a gente teve o papiro também, mas não poderia ser considerado papel porque não podia ser dobrado. E havia um rolo de papiros que poderiam chegar até 50 metros de comprimento. E a sua fabricação se dava a partir da planta, né? Os cíperos papiros, que chamado de papiro. Bom, até o final do século XVIII, a fabricação do papel não passou de ser artesanal. E ela seguia a técnica dos chineses de formação de folhas sobre telas. E foi só com a Revolução Industrial que surgiram os verdadeiros avanços na fabricação do papel. E mesmo assim, ainda não podia satisfazer a demanda da época. E em 1799, o francês Nicolas Louis Robert inventa a primeira máquina contínua de fazer papel, que era algo parecido com essa imagem ao lado, bem rústica e simples. E no ano de 1803, que os irmãos Fordnair, ingleses, né, eles adquiriram a patente do Louis e aperfeiçoaram essa máquina de papel, já que eles tinham condições financeiras melhores para isso. E a gente teve também outras datas importantes, marcantes, né, que foi em 1839, que o químico francês Anselme Payne começa o tratamento da madeira com ácido nítrico concentrado, ele acaba extraindo um material fibroso e chamou de celulose. E em 1840, começa também a intensificar os experimentos com madeiras e suas fibras, em busca da obtenção de um produto com melhor qualidade. E em 1844, criado o primeiro processo de pasta derivado da madeira na Alemanha. E depois, em seguida, Karl Darwin inventa o processo do fato Kraft, que a gente conhece hoje. E no ano de 1930, o processo de branqueamento das polpas celulósicas através da aplicação industrial do couro. E agora eu vou falar da produção de celulose e papel no Brasil e no mundo. Eu trouxe alguns dados para falar sobre a produção de celulose, e a gente começa com a distribuição da indústria de celulose e papel no mundo. Bom, o setor tem uma atuação nacional e está presente em todo o território brasileiro. Porém, a produção de papel e celulose está mais concentrada nas regiões sul e sudeste, e a gente traz destaque para São Paulo, Santa Catarina e para o Paraná. Nesse gráfico aqui, a gente tem as principais produções mundiais de celulose. O Brasil segue como referência mundial na produção de celulose, e no ano de 2019, o país se manteve como o segundo maior produtor, atingindo 19,7 milhões de toneladas fabricadas. Está atrás somente dos Estados Unidos. E trouxe também os principais exportadores de celulose do mundo. Esses dados são em bilhões de dólares, e o Brasil continua sendo o maior exportador de celulose no mercado mundial. E os principais destinos foram China, com 43%, e Estados Unidos, com 16%.
E as principais produções mundiais de papel. Em 2019, o Brasil se manteve como o 10º produtor de celulose no mundo, atingindo 10,4 milhões de toneladas fabricadas. Então, é uma produção bem significante. E, por último, eu trouxe a área certificada em 2018 e 2019. Em 2019, houve um crescimento de 23%, né, da área total certificada no Brasil, contabilizando 7,4 milhões de hectares, incluindo áreas para fins comerciais, área de conservação e áreas também destinadas aos outros usos, como estradas e pátios, por exemplo. E considerando apenas a área plantada, estima-se um total de 4,4 milhões de hectares e um aumento de 29% sobre o total certificado em 2018. Então, comparando o histórico do passado, né, com hoje, esse setor, ele teve um enorme crescimento e só tende a crescer mais ainda. A legislação ambiental redefine o comportamento das organizações através de imposições de padrões ambientais. A legislação motiva a adoção de estratégias de inovação ambiental e, para isso, as organizações devem compreender as regulamentações legais. O setor de celulose e papel é conhecido pelo consumo de água e energia, demanda por terra e geração de resíduos. As seguintes entidades são responsáveis por observar os princípios de manutenção do equilíbrio ecológico, planejamento e fiscalização do uso dos recursos ambientais. Como órgão superior, temos o CISNAMA, como órgão consultivo e deliberativo, temos o CONAMA, como órgão central, temos a Secretaria do Meio Ambiente da Presidência da República. Como órgãos executores, temos o IBAMA e o CMBio, temos também órgãos estaduais e municipais. Quero destacar que o CISNAMA é constituído por vários órgãos e é responsável pela proteção e a melhoria da qualidade ambiental. O CONAMA é o braço normativo, enquanto o IBAMA é o órgão executivo em nível nacional. As principais leis que a indústria de celulose e papel estão submetidas são Código Florestal, Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, Política Nacional de Resíduos Sólidos e Política Nacional de Mudanças Climáticas. A Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a harmonização do meio ambiente com o desenvolvimento socioeconômico. Das atividades listadas, a indústria de celulose e papel inclui a fabricação de celulose e pasta mecânica, papel-papelão, artefatos de papel, papelão, cartolina, cartão e fibra prensada. Além disso, ela é classificada como indústria de alto potencial poluidor e utilizador de recursos ambientais. Abaixo, há algumas leis relacionadas à indústria de celulose e papel e seus objetivos. Elas dispõem sobre a gestão de florestas públicas, instituem o Ministério do Meio Ambiente, o Serviço Florestal Brasileiro, criam um Fundo Nacional de Desenvolvimento Florestal, dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa no bioma da Mata Atlântica, institui a Política Nacional sobre Mudanças Climáticas, regulamentam também no âmbito federal a gestão de florestas públicas para a produção sustentável. Há também decretos, resoluções e instruções normativas. Elas dispõem sobre a proteção de vegetação nativa, procedimentos para aprovação de atividades no quesito do Protocolo de Quioto, regulamenta o sistema de dados e informações sobre gestão florestal do CISNAMA e determinam a avaliação de licenciamento de atividades capazes de emitir gases de efeito estufa. Abaixo destacamos algumas organizações associadas ao ramo de celulose e papel. As empresas elaboram documentos frequentes que comprovam o esforço do setor na busca da eficiência energética. Temos associações brasileiras de papelão ondulado, celulose e papel, técnica de celulose e papel, indústrias recicladoras de papel, aparistas de papel e o Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais. A Deliberação Normativa Copan número 217 de 2017 estabelece critérios para o licenciamento em Minas Gerais. O documento exige relatório ambiental simplificado, relatório de controle ambiental, estudo e relatório de impacto ambiental,
plano de controle ambiental e o relatório de avaliação do desempenho ambiental. A taxa de controle e fiscalização ambiental deve ser paga por todas as empresas que exerçam atividades potencialmente poluidoras ou utilizadoras de recursos naturais. O valor varia de acordo com o potencial poluidor e a atividade é sujeita à fiscalização. No caso da indústria de papéis, celulose e papel, considerando potencial de poluição e grau de utilização de recursos naturais alto, a taxa é de R$ 2.250. O relatório ambiental da TCFA deverá ser anual, realizado no site do IBAMA. Há penalidades com juros de 1% ao mês, multa de mora de 20% e encargo de 20% se o débito for inscrito na dívida ativa. Além das sanções sobre os débitos, o IBAMA poderá aplicar multas que variam de 100 mil a 500 mil reais por CNPJ. A não observância da lei poderá enquadrar o representante legal da empresa na lei dos crimes ambientais. Em Goiás, a Lei nº 14.384, de 2002, institui o Cadastro Técnico Estadual de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Naturais, integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente, o SISNAMA. Então, dando continuidade, ainda vendo a legislação, nós temos no CONAMA a definição do que é um impacto ambiental, sendo ele qualquer alteração na propriedade física, química e biológica do meio ambiente. No processo produtivo industrial nas produções de papel e celulose, nós temos basicamente 3 fases: o consumo de recursos, o processamento e a geração de produtos e subprodutos. Cada uma dessas fases trazem grandes consequências ao meio ambiente. E as indústrias geram, junto com seus produtos, ainda que voluntariamente, os danos ambientais, que podem ser a poluição da água, do solo, do ar, e que podem acarretar multas e penalidades à empresa causadora. Então, após termos a definição do que é um impacto ambiental, a gente precisa entender como que eu posso avaliá-lo e estudá-lo, para então a gente determinar o que será feito. Então, nós temos a avaliação do impacto ambiental, que vai ser um conjunto de procedimentos que asseguram, desde o início do processo, a execução de um exame sistemático dos impactos ambientais, de uma ação propostas e de suas alternativas. Já o estudo de impacto ambiental, ele vai propor para fazer um estudo e uma avaliação mais específica. Enquanto que o relatório de impacto ambiental, ele é um relatório que vai refletir todas as conclusões apresentadas no estudo de impacto ambiental. Ele deve ser elaborado de uma forma objetiva e, se possível, compreender ilustrações, mapas, gráficos para se tornar um recurso de comunicação visual. Então, é necessário também dividir quais que são os resíduos. De acordo com a ABNT, os resíduos são os restos das atividades humanas, considerados pelos geradores como inúteis, indesejáveis ou descartáveis, podendo se apresentar no estado sólido, semissólido ou líquido, desde que não seja passível de tratamento convencional. Aqui nós temos as 3 classes em que eles são divididos, sendo que a classe de número 1 e de número 3, elas não oferecem riscos à saúde e ao meio ambiente. Com isso, nós temos a divisão do que são os resíduos e como eles são afetados pela produção de papel e celulose. Os resíduos sólidos são os materiais heterogêneos, inertes, minerais e orgânicos, que são resultantes das atividades humanas e da natureza, que podem ser parcialmente utilizados, gerando, entre outros aspectos, a proteção à saúde pública e a economia dos recursos naturais. Os resíduos sólidos são classificados quanto aos riscos potenciais de contaminação ao meio ambiente. E segundo o quadro que eu mostrei da MNT, ele é classificado como número 3, porque ele não é perigoso. Mas, no entanto, é considerável a quantidade e a variedade desse resíduo. Então, a maior parte das unidades de papel e celulose, elas vão possuir aterros controlados para a deposição segura desses resíduos, assim como dispõe de mecanismos para separar pelos tipos, permitindo, então, o seu tratamento, reciclagem, reutilização ou valorização energética desses resíduos. Então, naqueles processos industriais que vão envolver a madeira, eles geram um alto potencial de matéria orgânica e a cada 48 toneladas de resíduos,
são produzidos 100 toneladas de celulose. Já os resíduos gasosos, eles são produzidos através das reações de fermentação aeróbica e anaeróbica. As emissões atmosféricas mais significativas e passíveis de controle na indústria de papel e celulose, elas são geradas no processo Kraft, que gera os materiais particulados, compostos de enxofre reduzido total, óxidos de nitrogênio e de enxofre, os compostos orgânicos voláteis, cloro, dióxido de cloro, principalmente quando são utilizados no processo de branqueamento. E por último, nós temos os subprodutos, que além dos resíduos, a produção da pasta celulosa Kraft, a mais utilizada no Brasil, ela vai gerar de uma forma rentável alguns desses subprodutos que são recuperados através do licor ou de materiais volatilizados. Nós temos como exemplo o Taiwol, usado na indústria química para a produção de tinta, e a terebentina, que a principal utilização é na síntese do óleo de pinho. Então, aqui nós temos um exemplo desse impacto ambiental, que é a utilização do cloro elementar. Por ter um baixo custo e reagir com a lignina, gerando as cloroligninas solúveis em álcali, ele causa uma relativa degradação das fibras celulósicas. Então, ele é muito utilizado no branqueamento. Era muito convencional e aceitável até a década de 90, quando os estudos ambientais apontaram o fato de uma grande formação de compostos organoclorados de baixa massa molar nesses efluentes, como, por exemplo, clorofenóis e dioxinas. Esses têm efeito cumulativo nos organismos, então, além de possuir um caráter tóxico, ainda tem um caráter mutagênico e carcinogênico. E como a eficiência dos tratamentos dos efluentes eram baixa, e então passou a ser considerado uma prioridade na produção de celulose, como minimizar esse impacto ambiental. Assim também como a composição do efluente. Então, foi começado a utilizar outro processo de branqueamento, seguindo uma tendência, que foi o SF, que é o mais utilizado no mundo atualmente, sendo adotado, então, proporcionalmente ao desuso do branqueamento do cloro elementar. Nós temos aqui na imagem ao lado, onde mostra claramente isso. Quanto mais cresceu a utilização do SF, foi diminuindo o cloro elementar. Em 1990, por exemplo, nós temos uma quantidade mínima de utilização do SF e alta do cloro. Já em 2005, nós observamos a tendência ao contrário. Então é isso, pessoal. Aqui são nossas referências bibliográficas. E nós agradecemos a atenção de todos. Muito obrigada.